Muito bem, muito bem. Essa é mais uma live. Sejam todos bem-vindos, né? Para mim é um enorme prazer, uma satisfação ter vocês aqui comigo. Eu vou convidar aqui algumas pessoas para participar dessa live. E hoje nós vamos falar sobre a ansiedade, você e a ansiedade. Esse tema tão polêmico, né? Cheio de informações, que muitas das vezes mais trazem confusão do que ajuda a pessoa a entender de fato essa adaptação, esse conflito. Então eu quero começar a convidar aqui alguns participantes, alguns amigos, e você que está chegando aqui, seja depois que a live for disponibilizada no meu perfil, ou então ao vivo mesmo, pode fazer a sua pergunta, nós estaremos participando desse bate-papo aqui interativo. Deixa eu ver aqui, algumas pessoas já entrando já. Ver solicitação. Boa tarde, meu amigo. Fala, Antônio, boa tarde. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Tudo certo aqui. Como é que tá meu áudio aí? Tá bom. Tranquilo também, tá pra ouvir bem. Bacana. Deixa eu adicionar também aqui o Emerson. Para ele participar também aqui. Boa tarde. Fala pessoal, tudo bem E com aí? vocês? Boa Que tarde. coisa boa, hein? Mais uma Muito reunião, bem. né? Mais um dia aí. Gente, para quem não conhece, esse aqui é o Antônio. Antônio, você podia se apresentar e falar um pouco de você, do seu trabalho, a cidade onde você atua com a psicoterapia? Prazer. Meu nome é Antônio Souza, sou psicoterapeuta, atuo com a TRI, Terapia de Reintegração Implícita. Atendo aqui na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, próximo aqui de Campinas, né? 70, 80 quilômetros mais ou menos. E hoje atuo exclusivamente com a TRI. Bora. Muito bom. Emerson biomédico, né, Emerson? Doutor Emerson, É isso pode se apresentar aí. e também fazer as suas considerações. Então vamos lá, eu sou o Emerson, sou biomédico, assim, de formação, graduação, tenho a pós-graduação também em neurociência pela PUC e também hoje atuo somente com a TRI aqui em Blumenau, Santa Catarina. Bacana, ó. Nós temos alguém bem longe aqui de Minas Gerais, né? E o próximo é o japonês querido, né? Esse cara que é fera demais. Pode falar o seu nome, de onde você veio. Pode falar pelo Japão. Japão, o que você faz, a cidade, para o pessoal te conhecer também. Bacana, eu sou o Katsuo, eu estou aqui próximo do Antônio, em Sorocaba, dá aproximadamente 120 quilômetros da cidade de São Paulo. Sou psicoterapeuta, trabalho com hipnoterapia, especialista também em terapia de reintegração implícita, primeira formação em economia, estou pós-graduando em neurociências e terapia de reintegração implícita, colegas de vocês aí no curso, e estou pronto aí para esse bate-papo gostoso. Ah, legal. Queria começar aqui falando um pouco sobre desmistificando a ansiedade, né? Todo mundo tem uma visão, às vezes um pouco distorcida. Quando a gente recebe algum paciente no nosso consultório, esses pacientes, muitas das vezes, eles já vêm preocupados com o sintoma, com o nome ansiedade. E já passaram por outros modelos, né? Outras abordagens de psicoterapias, já tomaram medicação, ansiolíticos. Emerson, o que você percebe no seu consultório sobre essa queixa de ansiedade? O que você mais percebe? O que é mais comum quando um paciente ele busca você para tratar a ansiedade especificamente? Na grande maioria dos casos, o paciente já chega aqui com um diagnóstico, né? Porque é normal do ser humano e até por uma questão cultural, né? Sempre que a pessoa começa a sentir sintomas físicos, de buscar o médico. E ela não está errado, inclusive, em fazer isso, né? Então, até porque normalmente, né, a gente conhece muito bem os sintomas de taquicardia, de sudorese. Então, é muito comum que normalmente, inclusive, o cardiologista acaba sendo o primeiro médico procurado, né, pelos pacientes. E aí aquela história se repete, né? Eu fiz todo tipo de exame e não deu nada físico, né? Fisiologicamente, nada que justifique aquilo, né? E aí quando a pessoa vem
buscando, normalmente já com um diagnóstico de ansiedade, ou então depois do cardiologista ela acaba indo para o psiquiatra e normalmente aí às vezes já vem com uma medicação, que sim, é importante, muitas vezes no primeiro momento, mas que não é o suficiente, né, para realmente resolver o problema. A terapia sempre vai ser indicada nesses casos, né? E aí, claro que a gente precisa sempre falar que a ansiedade é apenas um nome social, né? Então é apenas uma forma de eu dizer e a pessoa entender mais ou menos o que eu estou sentindo. A questão, o grande problema é que as pessoas ficam justamente nisso, na ansiedade e nos sintomas físicos, né? Ficam tratando sintomas físicos e a gente precisa entender realmente o que aquela pessoa passou durante a vida dela, que aprendizados que o cérebro dela teve para chegar nisso que a gente chama de ansiedade, né? Então, aquilo que a gente fala de ansiedade ser apenas a ponta do iceberg. O que é que está sustentando isso, né? Então, é nisso que a gente precisa, que a gente atua, né, com a TRI. Muito bom, excelente. Katsu, você acha que a maioria dos pacientes que você atende, as pessoas que te procuram aí no consultório, se mistura muito com a queixa depressão, ansiedade, toxofobia ou vida parada, ou o que predomina também é a ansiedade? O que predomina é a ansiedade, né? Sim, eles percebem, né? A percepção dos sintomas. Então, a sudorese, taquicardia, angústia, os pensamentos acelerados. Alguns relatam, né? Eu estava muito ansioso, estava com as crises de ansiedade, acabei não cuidando disso de forma correta e hoje eu estou aqui numa depressão, hoje eu estou aqui com a crise de pânico. Então, eles andam lado a lado, né? Esses sintomas. Perfeito. E você, Antônio? O interessante, Luiz, é que assim, se compararmos 10 clientes que vêm até aqui, né, 10 pessoas relatando sintomas parecidos da ansiedade, por exemplo, se avançam para a terapia, cada caso tem um conflito interno, tem um conflito emocional ali dentro. Então, não é porque é uma crise de ansiedade que o tratamento é igual para todo mundo. Perfeito. Muito bem colocado. Excelente. E você, Antônio, o que você percebe quando o paciente, né, o cliente, ele já vem chegando, já chega para você com um diagnóstico? Às vezes um diagnóstico, né, feito aí pelo seu psicólogo, pelo seu médico, psiquiatra, né? Não estou dizendo que o diagnóstico é errado, pelo amor de Deus, é só porque é a via comum. As pessoas elas buscam primeiro esse caminho porque é o caminho natural, é o caminho convencional. A gente busca no Google e vai achar essa informação e a gente vai seguir ali o que já está mais, já é mais comum, né, culturalmente. O que você percebe, Antônio? Vamos lá. Eu costumo dizer que tem dois tipos, né, de paciente, de cliente aqui que acabam nos procurando. Aquele que já tem considerado um transtorno de ansiedade, que vem nesse caso que você falou, com um possível diagnóstico, né? Esse cliente ele já percebe sintomas neurofisiológicos, né, como o próprio Emerson citou, coração acelerado, né, arritmia. Muitas vezes, toda vez que ele tem que, por exemplo, fazer uma determinada coisa, eu tive vou dar um exemplo aqui de um cliente que me procurou. Ele não tinha tido o diagnóstico de transtorno de ansiedade, porém, toda vez que ele levava os filhos, por exemplo, no parquinho, para brincar, não importava se tivesse 2, 3 pessoas ali, ele sentia o coração acelerado, tremores pelo corpo, sudorese, o intestino soltava, a ponto dele ter que correr para casa. E ele tem que pegar os filhos assim às pressas e sair correndo, né? E aí, a princípio, quando ele ia, por exemplo, em shopping, quando ele ia em centro, ele sentia aqueles sintomas ali da ansiedade, né, que muita gente também vai chamar aí de crise de pânico, e aí ele foi deixando de fazer aquelas coisas, né? Isso vai fazer ali um adendo ao que foi comentado anteriormente sobre a pessoa, por exemplo, ter uma similaridade da ansiedade com a depressão. Por quê? No início desse caso, ele deixava de ir para o shopping, para o centro, aí ele começou a ficar só no bairro, aí ele começou somente a levar os filhos brincar no parquinho do bairro, e aí ele não conseguia nem fazer mais isso. E quando ele me procurou, a vida dele já tinha realmente, já estava muito disfuncional. Ele não conseguia fazer coisas básicas, né? Então, a ansiedade, nesse caso, não um transtorno de ansiedade, que gera realmente um transtorno, a pessoa ela se vê impossibilitada de viver a própria vida, né? Nesse caso,
a pessoa ela vai se entristecendo, ela vai deixando de fazer muitas coisas. E com isso eu começo a perceber, né, aqui no meu consultório, que muitas pessoas, sim, elas já vêm com esse transtorno de ansiedade, com esses sintomas aí, né, que as pessoas chamam aí de ansiedade, que nós sabemos que é um sistema de defesa do nosso organismo, né? Mas está tão aflorado essa percepção sintomática, né, a pessoa sente ali no corpo, que ela já deixa de fazer muitas coisas. E com isso ela vai se entristecendo, vai se fechando cada vez mais e caminha, assim, para um possível quadro de depressão, tá? E um outro tipo de cliente que eu percebo aqui no meu consultório também é aquele que dá um nome de ansiedade, mas quando ele chega aqui, eu começo a conversar com ele, o que ele chama de ansiedade muitas vezes é um medo. Uma outra pessoa, por exemplo, vai dar o mesmo nome de ansiedade, né, mais ou menos aquilo que o Katsu falou, e ele vai chamar de outra coisa. Não vai ser, para aquela pessoa, não vai ser o medo, não vai ser uma vergonha, né, vai ser uma outra coisa. Mas, de qualquer forma, a pessoa ela vai se limitando por conta dessa sensação aí de ansiedade, né? Muitas vezes a pessoa ela chega, ela relata, eu tenho pensamentos acelerados, né? Eu costumo brincar um pouco com a pessoa, né? Eu pergunto para ela se ela conhece alguém que pensa devagar, né? Porque a gente sabe que não existe essa questão do pensamento acelerado, né? O que existe é uma quantidade excessiva de pensamentos negativos. Porque se a pessoa tivesse tendo vários pensamentos, muitos pensamentos normais, pensamentos bons, por exemplo, ela não iria se incomodar com isso, né? O que incomoda é a pessoa ter um excesso de pensamentos negativos. E aí, esse excesso de pensamentos negativos, por exemplo, impede a pessoa, muitas vezes, de estudar, de trabalhar, de fazer uma série de coisas, ou seja, ela não tem mais uma vida comum, né? Não tem mais uma vida normal. Tá? Isso que eu percebo aqui nos meus clientes, tá? Interessante. Olha só o que você disse, né? Então, quanto mais a pessoa ela evita uma situação, ela sofre por conta dessa evitação, essa fuga faz ela sofrer, ela começa a desenvolver gambiarras, e essas gambiarras, essas estratégias de sobrevivência começam a entrar em conflitos com as primeiras estratégias de fuga, e quando ela percebe, ela está toda perdida ali dentro do conflito, dentro da própria dor dela. Aí ela chega no consultório e fala assim que está com a vida parada, está estagnada. Parece que entra ano e sai ano e a vida não sai do lugar. Por quê? Porque existe aqui uma adaptação. E essa questão do pensamento é tão interessante, Antônio, porque uma vez uma pessoa me perguntou como que parava de pensar. Ela foi ensinada que ela tinha que parar de pensar porque ela tinha zilhões de pensamentos negativos. Então, por conta desses zilhões de pensamentos negativos, ela foi ensinada a parar de pensar. Aí eu falei assim, tá, mas como que faz isso? Não existe uma forma de você parar de pensar. O pensamento é uma estrutura neuronal. Como que você vai parar de pensar? Não, é impossível isso. Ela falou assim, porque me ensinaram que se eu parasse de pensar, eu teria um resultado, eu não sofreria. Gente, essa adaptação, essa questão, é algo que é implícito, é interno. Jamais você vai parar de pensar. E esses montões, né, essa junta de pensamentos que eles chamam de pensamentos negativos, pensamentos acelerados, essas questões de pensamentos, nós primeiro temos que tratar, entender o que está por detrás, o que está gerando todo esse conflito. Porque vocês concordam comigo que problemas todos nós vamos ter? É impossível viver sem um conflito, é impossível sem uma dor, é impossível viver sem uma decepção, isso faz parte da vida. Eu costumo brincar que a nossa vida é como aquele aparelho, né, que marca o coração, eu esqueci o nome dele, ou então uma bolsa, aquele mapa de bolsa de valores. Um dia está bem, outro dia está mal, outro dia está normal, outro dia está muito bem. Outro dia está péssimo, e outro dia está melhor ainda. Então, é esse sobe e desce, sobe e desce. Porque se a gente for brincar, o dia que a vida for uma linha reta, é porque acabou, porque não tem mais jeito. Então, enquanto a gente está respirando, enquanto nós estamos vivendo, a gente tem que procurar estar bem, justamente para que os nossos filhos não sofram as adaptações, para que a gente não projete nos nossos filhos os mesmos conflitos do qual está provocando ansiedade na gente. Katsu, você tem filhos, não é isso? 2 filhos? Tem 3 filhos. 3, né? Igual eu, 3. Basicamente, justamente isso daí que esse raciocínio teu de olhar para a vida, a nossa vida adulta e, poxa, de alguma maneira, os nossos filhos, os meus filhos vão absorver todo esse aprendizado implícito e vai começar o quê? Refletir na vida deles, no comportamento deles, né? Isso é um relato de clientes que vêm e a maior preocupação das mães, principalmente. Se eu continuar assim, com medo de tudo, com essa
crise de ansiedade, chorando, a minha filha, ela vai absorver isso. E tem casos de filhas adolescentes que já estão fazendo a mesma coisa do que as mães estão fazendo, sofrendo com essa dor, com essa coisa que ela não sabe tratar direito ainda, né? É interessante. Ô Emerson, e a pessoa consegue fazer diferente, Emerson? Sozinho é difícil, né? Porque existe uma adaptação ali, né? Então a gente sempre fala assim, que não é da natureza humana a gente mudar, né? A gente, nisso que você falou de um processo adaptativo, né? A gente vai simplesmente se adaptando, né? Por isso que a gente fala que não existe certo ou errado. Existe uma adaptação que a pessoa tem dentro do ambiente que ela vive, mas claro que não é isso que determina a vida dela, né? Então por isso que a gente fala de um processo de reeducação, né? O nosso cérebro é educado daquela forma, não no sentido literal da escola, mas sim de como que ele aprende a ver as coisas, né? Sempre dando significados baseado no que o pai, a mãe vê, no que é o ambiente, né? E aí, por exemplo, nesse exemplo do Antônio ali, falando, né, do cara que ia para o parque, que depois já não conseguia mais sair de casa, e aí, obviamente, vai virando uma bola de neve ali dentro, porque ele vai se culpando, porque ele não consegue brincar com os filhos. Só que, ao mesmo tempo, por que ele não muda? Porque para o cérebro dele não tem nada de errado, né? Para o cérebro dele é uma estratégia de evitação, que a gente dá esse nome de gambiarra que você falou, só que para ele está tudo certo. Por quê? Porque ele está vivo e a função do nosso cérebro é sobrevivência. Então, se deixar ele fechadinho lá dentro de casa tá dando certo, por que que eu vou mudar? Então, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. O problema é que conscientemente ele não quer, né? Por isso que a maioria das pessoas que a gente atende, eu acredito que vocês também, a pessoa está, entre aspas, com a vida boa, né? Ela tem lá o trabalho dela, tem a parte financeira, tem o casamento, enfim, a vida dela tá boa, mas lá dentro não justifica aquele sofrimento. E aí que entra a terapia. Então, quando você falou assim, é normal eu ter um dia muito bom, um dia mais ou menos, um dia ruim, isso é o ser humano. Quando que entra a terapia? Quando você não consegue mais viver, né? Então, eu até brinco com meus pacientes, terapia não é hobby para você ficar indo lá toda semana, bater papo e, é legal, eu gosto de... Não, terapia é para quando tá sofrendo, é igual dentista, você só vai quando tá aquele negócio ali latejando a tua boca e tu não consegue mais comer direito, né? Então, a terapia é isso, principalmente quando a gente fala da TRI de questão de intervenção. Então, quando a gente faz esse processo de reeducação, aí sim a pessoa consegue mudar no sentido de que o cérebro dela tem essa permissão para ela fazer diferente. Aquilo que ela conscientemente já sabia, mas tinha algo que travava. Então, esse conflito de eu quero fazer, mas parece que tem algo que me impede e eu não sei o porquê, né? É justamente ali onde a gente atua, né? Até por isso o nome da terapia de reintegração implícita, né? Implícito de dentro é reintegrar isso que está rasgado ali dentro, né? Que a gente fala da ortopedia das terapias, é para quem está quebrado. Então a gente vai atuar nisso. Aí sim, a partir da terapia, você tendo esse novo processo, essa nova permissão, aí a pessoa consegue mudar, sim. Perfeito. Eu gravei um vídeo uma semana passada, retrasada, falando sobre isso, que pessoas machucam pessoas, né? Mas onde estão essas pessoas? Essas pessoas estão dentro da gente. Uma vez, uma semana passada, uma paciente veio aqui no meu consultório, né? E eu falei para ela assim, querida, pense no meu pai. Imagine o meu pai agora. E ela não conseguiu fazer isso. Eu falei assim, sabe por que você não conseguiu? Porque ele não está dentro de você. Agora, imagine o seu pai. Aí ela, nossa, meu pai, consigo imaginar. Imagina ele com uma camisa branca agora, com uma calça jeans azul. E ela, nossa, eu consigo ver ele. Exatamente. Por quê? Essas questões, as pessoas estão dentro da gente. E esses conflitos não é com carro, não é com casa. Antônio, você já fez uma terapia em alguém que a pessoa falou assim, olha, eu estou com muita ansiedade, estou assim, com muita ansiedade, porque eu estou passando fome, porque eu não tenho casa, não tenho carro, minha vida está toda destruída. Chega as pessoas assim, ou chega pessoas no seu consultório, como o Emerson disse, né, com a pessoa com uma estabilidade financeira legal, tem um bom trabalho, já tem uma graduação, às vezes uma pós-graduação, uma pessoa estudada, ela já conhece, uma pessoa que já tentou várias coisas e percebe que tem algo podre, um peso, um desconforto dentro dela. Como que chega esses pacientes? Exato. Eu tive uma cliente recente, ela me procurou, ela falou assim, Antônio, eu não tenho falta de nada na minha vida. Eu tenho financeiramente tudo que eu preciso, eu tenho ali. Eu tenho dinheiro, não me falta recurso. Eu moro numa casa boa. Eu tenho uma família que me apoia. Porém, eu sinto uma coisa aqui dentro, uma angústia, um aperto no peito.
Ela falou, não tenho nem palavras para expressar isso, mas é uma dor, e não importa o que eu faça, isso nunca cessa. Eu já tentei abordagens tradicionais, já tentei com medicamento, e ainda assim isso continua aqui, né? E aí foi o relato dela, o medicamento ajudava a aliviar aqueles sintomas neurofisiológicos que ela sentia, porém, a percepção daquela sensação de dor, de vazio, de angústia, continuava ali. Então, isso, né, só mostra para a gente que, independente da situação financeira, é óbvio que chega também casos em que a pessoa ela já está num nível também desesperador, onde muitas vezes, por conta de uma ansiedade, ela perdeu o emprego, por conta de uma ansiedade, ela perdeu a família, né? Óbvio que chega esses casos também, mas a grande maioria, a pessoa ela tem ali a segurança dela na casa dela, ela tem uma boa estrutura financeira, muitas vezes até uma família também que apoia, mesmo assim ela sofre com isso. Tá? Então é comum sim aqui no consultório esses casos. Muito bem. Essa foi, tá sendo uma live, né, sobre ansiedade, sobre você e ansiedade. Você que está nos assistindo, você pode compartilhar com quem no seu Instagram, com pessoas que você sabe que sofrem, né, com esse mal. Os dados da Organização Mundial da Saúde falam que o Brasil ele é um dos países que tem pessoas com mais crise de ansiedade, pessoas mais diagnosticadas com ansiedade. E a gente precisa entender que é uma questão também social, né? A ansiedade é uma questão social. E o trabalho que nós desenvolvemos no nosso consultório é um trabalho muito lindo, é muito maravilhoso, porque pessoas chegam com crises de pânico, de ansiedade, depressão, que são apenas nomes sociais. São nomes que elas estão justificando através da sua narrativa, através do seu entendimento, porque ela ouviu do pai, ouviu da mãe, da escola, do professor, do médico, do psicólogo, que aquilo ali era, então ela internizou isso dentro dela. Porém, quando a gente vai fazer um trabalho de psicoterapia, quando a gente vai trazer as respostas somáticas, o que de fato está por detrás daquilo, a gente percebe que aquilo ali era apenas um nome social, que algo profundo, algo enraizado estava dentro da pessoa. Não é isso mesmo, Katsu? O que você pensa sobre isso? Realmente, quando as pessoas chegam até aqui, elas relatam essas dores mais profundas aí, né? E a cultura, a sociedade ao entorno, ela vai olhar e falar, mas por que você está nesse sofrimento? Por que você sente essa dor? Aí o jargão principal, né? Isso daí é frescura tua, né? E eu falo aqui no consultório, não tem como as pessoas perceberem e sentirem a dor que nós sentimos, né? E a pessoa olha assim para mim e fala, é mesmo, Katsu? Então, a dor que você carrega é com base no quê? Naquilo que você viveu ao longo de todos os anos da tua vida, né? Você é um ser biopsicossocial. Então, tem a herança genética lá dos seus pais, tem a questão do teu entendimento, aquilo que você buscou aprender através das leituras, das suas interpretações durante essas experiências, e também tem o fator do ambiente. Então, não tem como separar isso, né? A dor vai estar ali. Então, o que você está me trazendo é essa dor, e é possível, através da terapia breve, identificar, compreender e reeducar esse processo todo. Uhum. Muito bom. Emerson, por que terapia breve? Para tratar a ansiedade, sendo que normalmente as pessoas elas fazem anos de psicoterapia. Por exemplo, aqui no consultório eu já peguei pessoas, tem até depoimentos aqui no próprio Instagram, de uma cliente que ela fez 6 anos de terapia convencional toda semana. E outros casos que eu atendi uma médica, né? Ela fez 12 anos de psicanálise. Por que terapia breve? Por que 1, 2, 3 sessões, 4 sessões, a pessoa ela tem a vida dela de volta? Como assim? O que é isso? Bom, quando a gente fala em breve, né, a gente fala numa terapia finita, ou seja, ela tem início e tem fim, né? Então, o objetivo aqui é justamente da independência, né? Então, quando a gente fala de, eu assumo minha vida, que é o lema que a gente traz na TRI, é justamente eu não me tornar uma bengala da pessoa. Não quer dizer que as terapias convencionais ou a medicação estão erradas. É uma escolha da pessoa. Se você quiser ir lá e tomar remédio, está tudo certo. Que a gente falei, muitas vezes, inclusive, é necessário. Então, a gente não se mete nisso porque é uma questão médica, né? Mas a psicoterapia, quando a gente fala de psicoterapia, é justamente isso. É um profissional onde a gente tem um conhecimento e uma pessoa que tem uma dor e juntos a gente vai buscar resolver isso de uma maneira rápida, de uma maneira, no sentido assim, de ser breve e eficaz mesmo.
Claro que não é uma mágica, não é um milagre, né? Então, quando, acho que foi o Antônio falou assim, de a gente entender justamente o que a pessoa traz, de adaptação, vocês também comentaram bastante sobre isso, não é trabalhar com um protocolo. Se eu faço um protocolo para ansiedade, eu vou fazer um protocolo para 100 pessoas, 99 não vai melhorar. Exato. Justamente porque a ansiedade é apenas um nome social. O que, que cada uma dessas pessoas... Então, por exemplo, eu atendo gente de 12 anos, normalmente acima de 12 eu atendo, já atendi senhora de 82 anos. Todos com o mesmo nome, ansiedade. Agora, o que uma criança de 12 anos, que o cérebro dela sequer está formado, para uma pessoa de 80 anos que viveu lá a Segunda Guerra em diante, são adaptações completamente diferentes. Então, eu preciso trabalhar nisso, né? Então, às vezes uma sessão resolve, por quê? Porque a gente vai atuar realmente no conflito, no que é que está sustentando isso. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa vir aqui falar de ansiedade junto com uma insegurança, e aí a pessoa, normalmente, ela relata essa insegurança, esse medo, enfim, essas questões, normalmente em várias áreas da vida. É comum que tenha uma área que se destaca, eu me sinto mais inseguro no relacionamento, me sinto mais insegura no trabalho, mas isso normalmente se espalha para a vida da pessoa. Então, ao invés da gente ficar fazendo sessões para cada área da vida, essa semana vamos falar sobre o relacionamento, essa semana que vem vamos falar sobre o teu trabalho, semana que vem vamos falar sobre tua vida social, enfim, sei lá. A gente vai buscar entender o que é que sustenta tudo isso. Por isso que eu nunca sei o que vai acontecer na terapia da pessoa, eu não sei o quanto tempo vai durar. Então, tem sessões que ali 1h30, 1h40 acaba sendo meio que o tempo médio, mas tem sessões que passa de 2 horas. Eu já tive casos de chegar perto de 3 horas. Por quê? Porque a pessoa não sai daqui enquanto a gente não resolver esse conflito dela, né? Então, eu sempre falo, é como se fosse um quebra-cabeça tudo bagunçado ali dentro. Você olha e você não entende porque a tua vida tá boa, e você não acha justificativas para aquilo. E o ser humano, ele precisa de justificativas. Por isso que as pessoas normalmente chegam aqui dizendo, principalmente quem já, o paciente terapeutizado, né, que já está fazendo terapia, eu tenho isso por causa daquilo. Mas por que que não resolveu ainda, né? Se tu tem isso por causa daquilo. Eu tenho isso porque eu ganho pouco. Bom, então não tem que fazer terapia, tem que ganhar mais. Mas isso é só uma justificativa, né? É só uma tentativa de justificar aquela dor. Por isso que a gente vai atuar realmente no conflito. Então, que uma pessoa de 12 anos, de 20, de 50 ou de 80, mesmo que traga o mesmo nome, a gente vai atuar realmente no que está por trás. Quando a gente resolve isso, todas as áreas da vida acabam melhorando junto, né? Por isso que é 1, 2, 3 sessões ali, que vai durar de 2 a 3 meses de acompanhamento, e normalmente resolve. Mas e se não resolver? Se não resolver em 3 sessões, não vai resolver em 10, né? Normalmente é porque às vezes a pessoa lá fora não está colocando em prática. Então não é uma mágica, não é um milagre. A gente fala que a terapia dá o que a pessoa precisa. Se você, com o que você precisa pôr em prática, você vai conseguir aquilo que você quer, né? E aí depende muito do paciente também, né? Perfeito. Interessante isso. Antônio, a ansiedade, a resposta dela é no corpo, né? Ela é uma sensação neurofisiológica. A gente costuma brincar que nem tudo é emoção, né? Nem tudo são emoções. Considerando que o corpo ele é o palco das nossas emoções, e que a ansiedade é uma resposta neurofisiológica, a pessoa vai perceber isso no corpo, o que você mais percebe quando o paciente chega no consultório com uma crise de ansiedade, por exemplo? Uma crise de ansiedade geralmente assim, é difícil ele chegar no caso tendo a crise, mas eu já tive casos sim de acontecer, tá? A pessoa, só o fato dela chegar na clínica, ela saber que ela vai conversar com alguém, ela vai ter que falar sobre uma situação que muitas vezes ela viveu e que foi muito difícil para ela falar sobre isso. Ela chega às vezes tremendo, né, com tremores pelo corpo, ela tem diarreia, onde ela tem que ir várias vezes no banheiro, e aí com calma vai acalmando ali a pessoa até que ela consegue se sentir mais confortável, e aí então nós começamos, né, a tratar essas questões que ela traz, né? E por que, né, eu queria só fazer um adendo aqui, por que assim, essa velocidade no nosso tratamento com relação às outras abordagens, por exemplo, justamente pelo fato de nós não focarmos nos sintomas, né, aquilo que o pessoal chama de ansiedade, a gente sabe que é só, como o Emerson disse aí, uma nomenclatura. Então a gente não foca nisso, a gente foca nessas sensações somáticas, né, que a pessoa sente ali no corpo, que ela percebe, e nós trabalhamos, então, não nos sintomas, nós não trabalhamos com a ansiedade. Para nós, né, da TRI, vocês concordam aqui, para nós da TRI, a ansiedade, a depressão, não é o problema.
né? O problema é o que está por trás disso. É como se a ansiedade, depressão, fosse, por exemplo, um sintoma do que está, de fato, machucando ali, atrapalhando a vida da pessoa, que nós sabemos que são aí os processos adaptativos que ela desenvolveu ao longo da vida, né? E que muitas vezes ela faz esse processo de supressão, ela sente essa dor, ela sente esse incômodo, para não sentir isso, para não lidar com isso, ela vai fazer alguma coisa para distrair, seja assistir, seja jogar algum tipo de vício, alguma coisa, justamente para não perceber isso. E quanto mais ela suprime, quanto mais ela faz esse processo de supressão, chega uma hora que não dá mais conta, né? Por isso que muitas abordagens, por exemplo, vai trabalhar aquela ideia de se eu tirar o gatilho, né, o motivador, pronto, acabou o problema da pessoa. E aí a gente vê naquele exemplo que eu dei, onde o pai de família ali, a princípio, ele não ia mais no centro. Depois ia mais no shopping, e aí ele foi reduzindo, foi limitando. Então, se tirar o gatilho resolvesse, ele não estava mais no centro, não estava mais no shopping, porque ele ainda continuava tendo aquele mesmo padrão de resposta comportamental. Ele sentia no corpo, mesmo quando ele ia, por exemplo, no parquinho. E digamos que ele não tratasse essa questão, ia chegar em um ponto em que eu já atendi cliente assim, onde ele já não consegue mais sair de casa. Por quê? Existe ali um conflito, ele quer fazer algo, né? Aquilo que acredito que o Emerson comentou mais cedo, ele quer fazer algo, a mente dele consciente, né? Ele quer fazer algo, mas existe uma adaptação automatizada onde basta ele só pensar em fazer alguma coisa e já vem essa resposta, e ele sente no corpo. Tá? Então, é onde nós trabalhamos diretamente nessas sensações que a pessoa sente, né? Que nós sabemos aí que, segundo a visão aqui da TRI, são as emoções, né? Essas respostas viscerais neurofisiológicas. Perfeito, muito bom. Pô, que coisa boa poder conversar com vocês aqui sobre ansiedade, sobre psicoterapia. Já estamos aqui finalizando, chegando ao término da nossa live, né? Primeira de muitas. Gente, vamos fazer uma live uma vez por semana. Se você puder mandar uma perguntinha, né, no direct e tal, queria falar sobre isso, queria entender mais sobre isso, sobre emoções, sobre respostas do corpo. Gostaria de entender mais sobre depressão, melancolia, essa tristeza. O que é essa tristeza que eu sinto? O que é esse vazio que eu sinto aqui, que as pessoas mandam eu ir para a igreja, falam que é falta de Deus? O que é esse vazio que eu sinto aqui, que eu não entendo de onde que veio isso, porque eu tenho Deus, eu vou à igreja, eu faço as minhas orações, as minhas práticas, e mesmo assim o vazio continua. O que está acontecendo comigo? Então, se você quer saber mais sobre isso, manda para a gente uma mensagem. Vamos ter o maior prazer em nos reunirmos novamente para poder fazer mais uma live. Vamos deixar marcado aqui para a semana que vem. Já quero deixar aqui agradecer, né? Parabenizar todos vocês por aceitar o convite, estar participando aqui comigo, a todo mundo que, né, a toda a audiência que participou com a gente também, muito obrigado. E vou deixar essa live salva aqui no perfil do meu Instagram, para quem quiser rever novamente, pode ficar à vontade. E finalizando então, deixar as considerações finais, começar pelo Catuço. Katsu. Jaspion. Katsu, né, rapaz? Bom Famoso demais. Jaspion. Basicamente, explica para o pessoal só, né, essa forma da gente se comunicar, né, que nós temos aí essa proximidade, mais para o pessoal entender um pouquinho, né, dessa intimidade. Claro, né, porque assim... Pode explicar. Essa live que acontece hoje e que vai ficar gravada é um projeto nosso de meses atrás, né? Então, nós temos um grupo no WhatsApp em que todos os dias um ajuda o outro, compartilhar casos de clientes que acontecem aqui, acontece vários tipos de ajuda ali em estratégias de marketing, posicionamento, como acessar esse cliente, e enfim, uma ajuda mútua nesse grupo e que ali nós podemos ser ouvidos, entendidos e por conta desse ambiente propício criamos laços, né, o famoso jargão da quinta série, né? Então lá a gente pode ter essa liberdade, essa intimidade, né, esse carinho para poder xingar o outro, fazer a característica da pessoa, o apelido, né, o famoso bullying, mas eu guardo com muito carinho, né, esse apelido do Jaspion, porque marcou a minha infância, e quem não queria ser o Jaspion, né? Então, eu sou o Jaspion. O Jasper é um herói, né? O Jasper é um grande herói. Sim. Então, a partir da reunião de ontem,
tomamos essa decisão, pelo menos aí uma vez por semana, o máximo de participantes aqui para poder compartilhar sobre os temas recorrentes aqui do consultório, né? Crise de ansiedade, pânico, medos, insegurança, depressão, toque, fobias, tudo que é da nossa experiência, que estamos aqui na linha de frente, vamos compartilhar. Bom demais. Muito bom. Emerson, para finalizar. Bom, eu acho que é isso, né? O Jasper foi o último que entrou no grupo ali, né? Tá alguns meses ali, mas está agregando bastante, né? Nós três já estamos há 2 anos aí nesse grupo bacana, e tem a Maria Alice que está ali também, que também é terapeuta, que vai estar participando aí de alguma live também, né? Quando as crianças deixar. É. E, enfim, né? Eu acho que essa troca nossa tem sido muito legal, e por mais que a gente acaba batendo um pouco nessa situação das pessoas buscarem as terapias convencionais, não tem nada de errado. Porque é o que tem, é o que as pessoas estão acostumadas. O próprio psiquiatra, os médicos, eles acabam indicando para o pessoal, vai para a terapia. E é o que as pessoas conhecem de terapia, é aquela coisa de toda semana. Então, nós estamos aqui justamente para quebrar um pouco disso, né? E aí, obviamente, que esse trabalho em grupo, né? Porque não é culpa das pessoas, né? Pelo contrário, é uma responsabilidade nossa de divulgar e de mostrar que existe sim uma opção diferente. E aí é mais uma opção para a pessoa escolher a partir de agora. O que que você quer? Quer resolver isso em 2, 3 sessões? Quer resolver em mais tempo? Quer tomar remédio? A escolha é sua. É mais uma opção que tem da pessoa. Normalmente quem vai vir com a gente é aquela pessoa que está disposta, né? Então, por exemplo, a gente atende, por exemplo, eu atendo muito empresário aqui em Blumenau. O empresário, normalmente, o homem, principalmente o homem, entre aspas, ele já tem meio que essa resistência de ir para terapia toda semana. Então, Uhum. isso é um fator que conta a nosso favor. Pô, é uma sessão, 2 sessões, o cara não tem tempo, eu vou ali, vou resolver. Normalmente, isso é um ponto a favor que, que faz com que o cara, então, decida vir, né? Vem. Por quê? Porque hoje a nossa vida está muito corrida, né? Todo mundo tem muita coisa para fazer e muitas vezes a gente acaba deixando a saúde de lado. Então, isso é um ponto positivo. Então, cabe a nós, né, realmente divulgar mais sobre o nosso trabalho, mostrar para as pessoas que existe sim uma opção a mais de tratamento diferente. Muitas vezes, inclusive, ela vai se complementar com as terapias convencionais, porque é Perfeito. aquela coisa, a pessoa diz, nossa, eu fiz, me ajudou pra caramba, fiz bastante coisa, mas falta algo. A terapia é isso, é nesse falta algo. A TRI vai atuar nesse falta. O que é que é? O que que não ficou bem? Essa última pecinha do quebra-cabeça, tanto que a gente usa isso nas nossas redes sociais ali como a pecinha do quebra-cabeça, aquilo que eu falei, a gente monta isso durante a terapia, no final tem que fazer sentido, né? E eu acho que nada como a gente fazer esse trabalho em conjunto aí, cada um compartilhando as suas, usando das redes sociais, porque não tenho dúvida nenhuma que eu sempre falo, daqui 2 ou 3 anos a gente vai estar realmente dominando o mercado, porque até rir, os resultados falam por si, né? A gente tem muito Exato. resultado e trabalhar com vocês tem sido muito bacana, e eu sei que vai vir muita coisa legal a partir de agora, porque demorou para a gente começar, né? Ficamos ali dando uma enrolada, obviamente cada um com suas prioridades, mas agora a gente vai tirar aí um tempinho toda semana também, para, se não der para vir os 4, né, 2 ou 3 pelo menos, a gente trocar essa ideia e trazer bastante conhecimento, porque essa é a nossa responsabilidade, mostrar para as pessoas que tem algo diferente aí. Muito bom. E você, Antônio, para a gente finalizar? Legal. Feliz aí de fazer parte desse grupo, desse projeto, né? Um grupo que nós temos aí já há 2 anos, basicamente, de muita cooperação, né? De um para com o outro, muito crescimento, onde a gente estuda, divulga várias coisas ali no nosso grupo com esse objetivo de crescer para que cada dia mais nós possamos trazer aqui para os nossos clientes o melhor, né? Poder ajudar o cliente a sair de uma depressão, de uma ansiedade, de uma vida travada, uma vida estagnada, onde a pessoa não consegue mais avançar. É nesse momento que esse cliente ele nos procura, quando ele está com a vida travada. É óbvio que as outras abordagens, elas têm sim a sua eficácia, né? Isso não tem o que se discutir. O que eu costumo dizer para os meus clientes é o seguinte: se você tem tempo e você quer fazer aquela terapia tradicional, onde você vai passar 1 ano, 2 anos, né, fazendo ali de uma vez por semana, você tem tempo, e quer fazer dessa forma, tudo bem, vai lá, o importante é você buscar a ajuda. Agora, se você está com a sua vida travada, o seu casamento muitas vezes está por um fio, ou muitas vezes já acabou, e aí você muitas vezes está tendo problema de se relacionar com seus filhos, está tendo explosões de raiva,
onde você perde a cabeça, o tempo todo você não consegue ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, né? No teu ambiente profissional, muitas vezes já está travado, você não está conseguindo evoluir, prosperar profissionalmente. Então, talvez a abordagem tradicional para você não caiba nesse momento. Então, é onde a nossa terapia ela é muito pontual, né? Ela é muito eficaz porque ela vai direto na tua dor, ela vai direto no problema que você está enfrentando, tá? Então, é só agradecer aqui a esse grupo, né? Um grupo que me ajuda a crescer, me proporciona aqui crescer bastante. Fico feliz de fazer parte desse projeto com vocês. E é isso, a gente vai estar trazendo muito mais conteúdo aí para o pessoal, né? Com o objetivo de esclarecer e ajudar aí também, contribuindo com a nossa parte, tá bom? Muito obrigado. Perfeito. Muito bom, excelente. E para finalizar, eu concordo com os três. Realmente existe várias abordagens psicoterapias assim, maravilhosas, maravilhosas. Porém, a gente procura ajudar o nosso paciente, nosso cliente, né, com uma ou duas ou três sessões. Não estamos aqui para falar mal dos outros, estamos aqui para falar que existe sim uma maneira, se você quiser, estiver disposto, se você tiver, realmente quer lidar, quer tratar isso, existe uma maneira de você resolver esse conflito emocional, essa adaptação neurofisiológica. Nós temos, se juntar aqui os três, para contar cada depoimento do Google que a gente tem, cada vídeo, eu acho que ultrapassa 300, 400, sei lá, de tantas pessoas que já passaram pelos nossos consultórios e tiveram um resultado incrível com uma, duas ou três sessões. Existe sim uma maneira de você resolver esse conflito emocional, essa adaptação. A ansiedade, ela é uma adaptação neurofisiológica e o corpo vai perceber isso. Tanto é que quem tem crise, aquela falta de ar, que, né, parece que a barriga tem uma borboleta na barriga, no estômago, é algo que é visceral. E tem pessoas que estão em crise de ansiedade que ela fica assim, ó, estática, parada, nem pisca. E está tendo crise. Cada pessoa vai reagir de forma diferente. Mas o importante dizer é que existe sim uma maneira para você lidar com esse conflito emocional. Tá bom, gente? Muito obrigado a vocês que participaram dessa live. Aqui estamos finalizando. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo encontro. Até mais. Show, Luiz. Tchau, tchau. Muito bem, finalizando a live.